Reportagem TV Votorantim, canal 10, Campina do Monte Alegre, dia 15 de novembro de 2014. Disgrafia, memória curta. Agora, eu pesquisei, né? Os disléxicos são pessoas muito criativas. Muito criativas. Então, quem sabe tá aí. Porque, olha, Ele reprovou no primeiro aninho da escola. Eu tô fazendo aqui, fazendo de conta que eu tô... Boa, né? Essa história do seu pai também pode contar. Depois eu te pergunto, que é bem legal, que ele gostava da Vera Fischer, do Tarcísio Meira. Não tá pegando meu pé, né? Não, de forma nenhuma. Você fala de história aqui também, tá? Você acertou em cheio, hein, João? Fale o seu nome completo, por favor, e a sua formação. Então, meu nome é Solange Gomes Aleixo, eu sou formada em pedagogia, fiz pós-graduação em alfabetização e letramento. E eu já atuo na educação há mais de 20 anos, sempre trabalhando com alfabetização. Eu amo o que eu faço, gosto muito, tenho 2 filhas. Uma delas também já copiou da mãe, já é professora, efetiva, graças a Deus. E a outra filha está se formando em biomedicina esse ano, por forma. Perfeito. Queria que você me contasse um pouquinho como é que foi a sua infância com o João, né? Falar um pouquinho da família, resumir, né? Quem é a mãe, o pai, quantos filhos e como é que foi a infância de vocês. Então, o João é o caçulinha da família. Nós somos em 3 irmãos. E o João era aquele menino assim, muito chorão quando pequenininho. E dava trabalho para minha mãe. Mas eu, como mais velha, estava ali sempre ajudando e tal. E o João, ele foi crescendo, é um menino que não gostava muito da escola. Não sei se ele não gostava, ele via muita dificuldade, ele tinha dificuldade na aprendizagem. O primeiro ano ele reprovou, ele não conseguiu se alfabetizar. Aí passou para o segundo, depois no ano seguinte, reprovou de novo. E aí ele foi cansando e parece que ele gostava de televisão. Era aquela coisa. Meu pai comprou uma televisão usada. E quando ligou a televisão, estava passando o Neguinho do Pastoreio. Ele ficou encantado com o filme. E ali a gente via que o João, meu Deus, a televisão para ele foi uma coisa, o maior presente que meu pai podia ter feito. E a partir de então, acho que ele não queria ir na escola para assistir televisão. E meu pai insistindo, mas fez só até o 5º ano. Ele não quis saber mais. Até meu pai dizia, você, Solange, vai ser Dona Solange porque você estuda. O seu irmão Laércio vai ser seu Laércio quando ficar velho. E o João, vamos chamar de Nhô João, porque ele não tem estudo nenhum. Ah, mas não adianta, não quis saber, era televisão mesmo. Bom, e quando é que foi que despertou o interesse do João pela filmadora? Como é que foi essa aquisição da primeira filmadora? Bom, Você tem que falar do filme primeiro, Miriam. O filme. Ah, é. Tinha 12 anos. Então eu ia falar agora. Isso, então conta pra gente como é que aconteceu essa primeira relação dele com alguém filmando alguma coisa aqui na cidade. Então, o João tinha 12 anos quando Pedro Bento e Zé da Estrada resolveram, fizeram o projeto do filme Os Três Boiadeiros e decidiram que esse filme ia ser rodado em Campina do Monte Alegre e Fazenda Santa Albertina. Quer dizer,
não deu outra. Eles vieram e meu pai tinha um restaurante na beira do lago. E era ali que eles comiam, era ali que foi rodada algumas cenas na beira do lago. E o João acompanhou desde a primeira filmagem até a última. Eu não tenho noção de tempo, mas parece que levou 3 meses para eles concluírem o filme. E o João ali, atrás. E ele já pegava, levava o João para Santa Albertina, onde era a fazenda onde eles filmavam. E o João estava em todas. Foi uma espécie de guia ali. E a partir daquele momento eu acho que aguçou aquela vontade de ter uma filmadora, que ele conheceu a filmadora, né, ali. Então eu acho que foi a partir do momento que ele viu o filme, ele ficou aguçado pela filmadora. E aí a insistência. Pai, eu queria ter uma filmadora. Mas nem existe filmadora para a gente comprar por aqui. Como comprar uma filmadora? E meu pai tinha um terreno na beira do lago. Eram terrenos assim que todo mundo queria ter terreno ali na beira do lago. Aí até que um primo falou, sabe, tio, é Sebastião o nome do meu pai. Eu tenho uma filmadora, ela é usada, mas se você quiser fazer negócio com o lote na beira do lago, eu troco a filmadora por um terreno 10 por 30, 10 de frente e 30 de fundo. Daí meu pai traz a filmadora que eu quero ter. Daí ele trouxe a filmadora. Quando o João viu aquela filmadora, não tinha como não fazer o negócio. Meu pai fez a troca com o lote e a filmadora. Aí ele pôde ter a primeira filmadora dele. Isso foi em 91, né, Solange? Isso foi em 91. Quanto vale o terreno hoje e quanto vale a filmadora hoje? Olha, o terreno hoje tem ali para vender. Se você perguntar, eles pedem de 100 a 120 mil na beira do lago. E a filmadora, quanto vale hoje? Eu não tenho muita noção de quanto vale uma filmadora, mas eu sei que qualquer 1.800, você tem uma boa filmadora, né? Olha a diferença. E meu pai fez isso por ele. E ele filmou tanta coisa. Ele fez história com essa filmadora. Desde parte social, parte religiosa, parte política da cidade. Ele tem a história da nossa cidade. A emancipação política, ele gravou o plebiscito, onde as pessoas iam na urna e ele entrevistava. E daí, o que você acha? A Campinas tem que ser um município, ela vai ser independente, você acha que vai ganhar? Vai ser independente? Então ele colocava isso na rua. E tudo isso ele tem guardado, as 7 chaves, a história da cidade. Eu acho muito legal. Outra coisa, Solange, o seu pai, ele também tinha um interesse muito grande pela mídia, né? Meu pai, ele era muito engraçado. Meu pai, ele tinha um negócio que... A primeira novela que meu pai assistiu e eu também foi Irmãos Coragem. Então, a família toda ia na sede da fazenda, que a gente morava numa fazenda, porque só na sede que tinha a televisão. E parece que o cozinheiro do dono da fazenda tinha uma televisão também. Então a gente ia assistir Irmãos Coragem. E meu pai tinha aquele negócio com Tarcísio Meira, que ele achava o artista, ele foi sempre muito fã do Tarcísio Meira. Depois que assistiu os Irmãos Coragem, né, que ele começou a conhecer os atores. E depois ele veio a conhecer Vera Fischer, né, pela televisão, Glória Menezes. E aí ele tinha aquele negócio de dizer, eu vou tomar banho porque a Vera Fischer pode chegar em casa e eu estou sem banho tomado. Luísa, que é o nome da minha mãe, limpe a casa, vai que o Tarcísio Meira chega aí. Mal ele imaginava que o Tarcísio Meira ia comprar uma fazenda aqui na cidade. E hoje ele entra com o carro aqui, ele chega na quitanda, pede licença para virar o carro aqui no terreno da gente, né? Olha para você ver, parece que se meu pai tivesse vivo, ele ia ver isso ainda, né? E
Cláudia Raia, que teve aí pra cidade, Fábio Assunção. Então meu pai tinha esse negócio com a mídia. Ele achava que as pessoas, os artistas de novela, era mais conhecido da gente como outras pessoas que talvez passem da um oi de longe, né? Ele sabia mais a vida dos atores do que certas pessoas. E olha que a nossa cidade era pequenininha. Como é que você vê a atividade do João hoje aqui na cidade? O que ele traz para a cidade com essa atividade dele de levar as pautas para as mídias? Só um minutinho, Miriam. Pera lá, liga aí. Espera um pouco também. Leva a cadeira um pouquinho mais para lá. Primeiro, Solange, como é que é a visão da família em relação às atividades do João, né? Vocês têm orgulho do que ele faz? Como é que vocês veem isso? Então, hoje a gente sente muito orgulho do que o João faz, porque a gente vê a dimensão que foi tomando. Desde o João da Filmadora. O João da Filmadora, ele fez o nome dele. Você vê assim muitas pessoas atrás do João, o tempo inteiro pedindo ajuda, ou para uma família, para um encontro familiar, uma pessoa que não vê há muitos anos, ou para um alagamento na cidade, e pessoas na internet o tempo inteiro chamando e pedindo ajuda, não tem como fazer essa pauta, essa matéria, queria nos ajudar. Então é uma dimensão grande, foi se tornando isso, além da nossa expectativa. A gente não imaginava isso, porque o João no dia a dia, o João foi uma pessoa assim, muito difícil, muito sistemático. Ele tinha um ciúmes das coisas dele, ele tem ciúmes das coisas dele. No celular dele a gente não pode tocar. Essas fitas de videocassete, ele tem aí muitas fitas, e a gente às vezes tem curiosidade de ver algumas, não pode mexer, não pode tocar em nada. E ele tem aquela preocupação com a minha mãe, ele cuida da minha mãe, aquela preocupação em dar remédio certinho na hora, e não passar um minuto, nem um minuto a menos, nem um minuto a mais. Então o João é bem sistemático, ele é difícil de lidar com ele e tal, mas ao mesmo tempo eu acho isso muito bom. Isso é maravilhoso, ele tem as coisas tudo bem organizado, tudo muito bem certinho. Isso é bom para ele. E outra coisa, o João aprendeu, ele é amoroso, muito amoroso com nós, com as sobrinhas, com as sobrinhas netas. O João já tem uma filha, tem uma neta, ele é amoroso. Então, isso é gostoso. Agora, uma outra coisa que você destacou, que é super importante, né, Solange, você é educadora. E você percebeu a evolução do João na escrita, na fala, através do que ele foi captando dos meios de comunicação. Como é que foi isso? Isso, era isso que eu ia chegar, eu esqueci, eu ia falar isso. Então, a dificuldade do João é aprender a ler, aprender a escrever, parece que foi sanando conforme ele foi entrando já na mídia, onde ele queria escrever uma pauta, e ele dizia, como que eu escrevo? E ele fazia lá seus rascunhão, pedia pra gente dar uma corrigida. Eu fui percebendo que os rascunhos dele estavam ótimos. Ele estava construindo textos assim lindíssimos e com poucos erros de português. Tinha erros, mas aí a gente mostrava, havia o interesse do João, aonde, por que estava errado. Aí ele começou a se interessar mais pela escrita e pela leitura, pela vírgula, pelo ponto de exclamação quando ele ia usar. E eu achei muito interessante. E a riqueza de vocabulário do João foi aumentando, foi ficando melhor do que o meu. Eu, como educadora, né, eu tinha que produzir textos. Desculpa. De repente, o João estava escrevendo textos melhores do que eu. E fazendo as pautas e mandando para a televisão, e eu ficava assim, eu não acreditava no que eu estava vendo.
E porque muitas vezes a gente pensou, depois que eu entrei na área da educação, o João tem dislexia, o João deve estar com um problema que a gente precisava levar ao médico e ver o que era. Mas ele já era adulto, não precisa nada disso, não quero. Tinha que ter sido feito quando era criança. Depois de adulto ele não quis mais. Mas hoje o João já escreve bem, o João aprendeu muita coisa. Eu fico muito feliz com isso. E você também me contou que ele observa os repórteres falando, os apresentadores, e vai também compreendendo essa linguagem e perguntando a respeito de uma palavra que foi usada, se foi bem usada, se não foi. É isso mesmo? Isso. É uma coisa que eu noto nele, que eu não fico percebendo se tem erro de português no que o repórter está falando, o jornalista está falando, e ele observa qualquer erro. E aí ele vem perguntar, não, será que está certo o que ele falou? Ele usou um para mim ali, ele tinha que falar para eu. Falou, João, mas é para mim, é no final de frase. Não, mas ele falou para mim, ele continuou a frase. Então ele fica me pondo até em... Aí eu tenho que pesquisar também o que será que o jornalista falou que está errado. Será que está mesmo? E ele fica o tempo inteiro fazendo esses tipos de observações, coisas que eu nunca fiz. Então, ele é focado, né, na parte jornalista, coisa que a gente não... Eu não sou, né? Meu irmão eu acho que não é. Mas a gente se reúne aqui em casa. E ele mostra a pauta, e tudo que ele faz ele mostra para mim, para meu irmão, para minha mãe, e tudo que recebe. Olha, estão pedindo tal coisa lá não sei da onde. Olha, aquela menininha, tá, olha que bonitinho. Ela mandou um beijo para o João da filmadora, né? E daí, através daquilo, ele já monta uma pauta e já manda um texto. Daqui a pouco aquela menininha está na televisão, ou aquele menininho está na televisão. Tudo coisas que ele mandou. Ah, mas é daqui da Campina? Não, é lá do Rio de Janeiro. Não, é lá da Bahia. Não, mas ele tem esse contato com todos. Ele começou trazendo para as mídias pautas de Campina e depois isso se estendeu? Isso, pautas da Campina, com pequenas coisinhas, até bobeirinhas que a gente dizia, ai João, por que fazer isso? Tipo, Saci na garrafa, fantasma, tesouro no paredão. Desculpa. O trem fantasma que passa, a luz que aparece no céu. Primeiro foi esse tipo de coisa. Mas depois foi ficando mais sério. Daí veio encontro de famílias que não via há muitos anos, família lá de Bahia, muito emocionante por sinal. E o tesouro, a suástica nazista que foi descoberta nos tijolos, na fazenda aqui, né, que foi, acho que para o mundo inteiro, não sei bem, ele tem bastante conhecimento, mas veio várias revistas, televisão, fazer essa matéria. E assim, um buraco numa cidade, um alagamento numa rua, água da Sabesp que fura um cano e está jogando água à vontade. Aí eles vêm atrás dele, o que ele pode fazer. Até ele brincar, mas eu não sou o prefeito, vamos atrás do prefeito, né? Ele faz esse tipo de brincadeira. Mas é tudo que ele põe na mídia e dá certo. Digamos que é correto afirmar que ele é um prestador de serviços para a comunidade de Campinas. Isso, ele faz esse serviço. Prestador de serviço. Solange, e do que o João vive? Porque você mesma contou que desde o começo ele nunca quis receber para fazer esse tipo de trabalho, né? Então como é que o João se mantém? Como é que é a vida do João? Porque ele precisa pagar as continhas dele, ele precisa cuidar da filha dele, ajudar a cuidar da mãe. Como é que faz isso, né? Então, na verdade, o João é uma pessoa que nunca teve luxo de nada. Para comprar uma roupa para o João, minha mãe precisa estar falando, né?
vamos comprar uma calça para você. Você vai precisar. Não, não precisa de nada não. O João nunca teve essas coisas, uma camiseta, uma calça, duas camisetas, uma camisa. Ele ganha camisas, ele ganha até televisão, camisas, ternos, esses tipos de coisa, né? A comidinha é o básico, que aqui o gasto é muito pouco. E não paga aluguel. Ele cuida da minha mãe, como eu falei, minha mãe tem o salário dela e eles vivem juntos. Mas hoje a televisão paga pelas pautas do João. Então o SBT faz uma pauta, ele manda uma pauta, já deposita dinheiro na conta dele. A Bandeirante, ele faz uma pauta, a Bandeirante concorda, deposita o dinheiro na conta dele, a Record faz, não é muito, mas é como dizer, eu não preciso de muito. Eu quero que as minhas pautas estejam na televisão. Então, o pouco que ele ganha, ele sobrevive. Quer dizer que aquilo que era uma atividade amadora virou mesmo uma atividade profissional, e ele é o que a gente chama em jornalismo de freela, né? Ele é um freelancer, ele faz, sem um contrato fixo, uma prestação de serviços para essas emissoras. É isso mesmo, ele faz a prestação de serviços para as emissoras, não é contratado de nenhuma, né? Mas elas chegam até a brigar pelas pautas. Mas você já mandou uma pauta para a Bandeirante? Você já mandou uma pauta para o SBT? Mas se você não quiser fazer, não faz. Mas daí eles decidem, fazem às vezes as 3 emissoras, 4 faz a mesma pauta, todos pagam, mandam dinheirinho. Então é assim, depois discutem com ele, mas por que você mandou? Era para ser exclusiva, não tem exclusividade com ninguém. Então não tem um compromisso do João nem com as emissoras, assim, quando eles disseram um produtor exclusivo, e nem com um segmento político da cidade. Ele é um produtor livre, ele é independente. Independente. E acho que é isso que faz com que ele continue a ir para frente. Porque a partir do momento que ele não vai conseguir, por exemplo, se a Record ou a Bandeirante ou mesmo a prefeitura chegar e falar, quero te contratar você. Ele não vai aceitar. Ele não vai ser exclusivo. Só um minutinho. Bom, Solange, o João, ele não tem compromisso de contrato com nenhuma emissora e nem com o segmento político. Queria que você falasse disso. Então, Miriam, o João não tem nenhum contrato com nenhuma emissora e nem com nenhum segmento político. O João, ele é independente. Ele faz as pautas e ele manda para várias emissoras, e aquela que se interessar, e tem que ser rápido, porque o João é sistemático. Não foi rápido, ele já desiste, e ele manda para outra e vai mandando. Aquele que responder primeiro vai fazer a matéria primeiro. E várias vezes, todas as emissoras que ele mandou, elas quiseram fazer a matéria, e aí só que elas chegam, já está outra fazendo, e ficam bravas, né? Porque, por que você não avisou, já tem outra fazendo? Ele falou, você não respondeu, quem respondeu primeiro foi ela. Então ele é sistemático nessa. E ele não tem nenhum segmento político. Tanto faz o prefeito que está hoje, ele tem um bom relacionamento com ambos os prefeitos, o que já passou, o que está aqui. Mas o que está errado na cidade, ele vai falar, ele vai mandar, vai estar na mídia, e as pessoas vêm atrás, procura, e ele faz esse trabalho assim, independente de um contrato, de um compromisso mais sério. Perfeito. Vamos lá. Então, falar sobre o João e a evolução tecnológica é fácil, porque a evolução tecnológica se deu há pouco tempo. Então, a nossa cidade é muito pequena, a tecnologia parece que demorou um pouco mais a chegar. E o João começou ligando antes a tecnologia. Lange, passou um carro e a fala sua é muito importante.
essa evolução tecnológica. Então vamos voltar. Quer fechar aí? O microfone é sensível, pega. Então, a evolução, Miriam, tecnológica e do João da filmadora foi muito importante para o João. A evolução tecnológica é fácil de falar porque aconteceu há pouco tempo. Então nós vivemos o antes, que foi na época do orelhão. O João ia no orelhão, diz ele que discava 102, que ele ia quietinho lá, fazia as ligações dele e pedia informação do telefone da Rede Globo, telefone da Bandeirante, telefone do SBT. E nessa época eles faziam isso, eles passavam os números. E daí com os números que ele ia colocando na agenda dele, ia ficando mais fácil. Então ele tendo o telefone, ele ia no orelhão, comprava ficha, gastava ficha, e telefonava e falava das pautas. E ele foi conseguindo isso aos poucos, através do orelhão. Mas aí com a tecnologia, ele com o celular, com a internet, e tudo ficou muito mais fácil. Hoje o João nem sai de casa. Você chega aqui, ele está no celular. Deixa eu falar um pouquinho, você não está trabalhando, espera só um pouquinho, espera um pouquinho que eu estou trabalhando. Quer dizer, ele está enviando pautas ou ele está ouvindo uma pessoa que está passando alguma coisa para ele de importante. E foi muito importante a tecnologia na vida do João. Foi aí que ele avançou. Miriam, ainda nessa questão da tecnologia, a evolução das câmeras também, desde a primeira que o seu pai trocou para ele, que era grande, que era com fita, e hoje ele tem uma câmera que cabe na palma da mão dele ou ele filma pelo celular. Seria bom você falar isso. Então, como é que é, Solange? Como é que você percebeu a mudança, né, dos equipamentos que o João utilizou, do primeiro, que foi aquele trocado pelo terreno, até o que ele tem hoje? Então, Miriam, houve uma mudança de equipamento muito grande, porque a que o João comprou, a primeira que meu pai fez a troca, era uma câmera imensa, grande, pesada, e ele saía para as ruas da cidade com aquela câmera o tempo inteiro, assim, na costa e tal, para filmar um casamento e tal, demorado pra caramba. E hoje ela se tornou um celularzinho ou uma câmera pequenininha, de fácil, guarda no bolso, guarda numa bolsinha pequena, levinha. Com esses instrumentos ele consegue fazer belos trabalhos, belas filmagens. E é esse que com esse material que ele trabalha hoje, com o celular e uma câmera pequenininha. Solange, o que as pessoas da cidade pensam do trabalho do João? Você consegue ter essa dimensão? O João é bem polêmico na nossa cidade. O João é polêmico pelas matérias, assim, tipo, inusitadas, que ele mesmo disse, que eu não sabia que era isso que dizia, mas inusitadas, que é o Saci da Garrafa, o Tesouro do Paredão. Aí as pessoas que moram na cidade, elas se dividem, elas falam, por que o João faz isso? Está deturpando o nome da cidade. Mas as pessoas de fora, que vêm na Campina, que moram em São Paulo, até mesmo que moram em outro país, eles veem essas matérias e eles ligam ou mandam alguma coisa no Facebook. Só um minutinho que tá pegando muito som lá do... Bom, Solange, conta para nós como é que foi a evolução do equipamento, né, desde aquele que o João ganhou primeiro até o que ele usa agora. Então, Miriam, o equipamento, houve uma diferença muito grande. A primeira câmera que meu pai fez a troca era um tijolão imenso. Eu andava com aquele peso na costa o tempo inteiro. E hoje não, hoje ele usa assim uma filmadora bem pequenininha, que cabe na palma da mão dele. Ou até mesmo o celular que anda no bolso. Então hoje ele não perde nada. Hoje ele está atento a qualquer coisa com o celular ou a câmera pequenininha que ele usa, que ele tem hoje, né? Mas é isso.
Perfeito. Como é que a cidade entende o trabalho que o João realiza? Conta um pouco pra gente sobre isso. Então, o João é muito polêmico na cidade, porque o pessoal que mora aqui, eles não gostam muito com as matérias que o João fala, são as matérias inusitadas. Acho que é isso mesmo, né? Que eu não entendo muito esse linguajar. Inusitadas. É como o Saci na Garrafa, o Tesouro no Paredão. Daí eles falam, João, você está deturpando o nome da nossa cidade. É uma vergonha para a nossa cidade esse tipo de matéria. Não tem algo melhor para você fazer, mandar? Mas só que lá fora, as pessoas que moram em São Paulo e que frequentam muito aqui, eles chegam todos felizes. Ai, que legal, eu vi a Campina do Monte Alegre na televisão. Nossa, que legal que ficou. Eu vi o Rio Paranapanema, que bonito que ficou aquela matéria e tal. Então o pessoal de fora elogia. E o povo daqui, eles têm um pouco de vergonha dessas coisas que o João mostra lá fora. Mas é como diz o João, mas não é só isso. Eu estou mostrando outras coisas também, como aquela família que não sente dor, que está sendo estudada. Acho que você já soube, né? Então é muitas coisas que prevalecem sobre essas matérias, que eu acho que é muito importante que ele faz, né? Mas essas mesmas pessoas que acham polêmica, que não gostam muito das matérias inusitadas, também recorrem a eles se tiver que denunciar alguma coisa, ou se tiver que resolver algum problema mais cotidiano, assim, como um buraco, um problema de água, alguma coisa desse gênero. Isso, Miriam. Esse mesmo pessoal, hoje, eles já não falam mais sobre a matéria, né, esse tipo de matéria. Hoje eles já procuram o João, eles já viram o João como um trabalho mais sério. Então, eles percebem, não, o João não é só aquilo, né? Então, vamos atrás do João e vamos pedir ajuda. Eles já veem o João com outros olhos. O João da filmadora, ele vê tudo, vê toda a matéria. Ai, desculpa. Eu que tirei do seu, Não. Desestabiliza, né? Possui a maior PIB agrícola do estado de São Paulo, tem o IDH mais baixo do estado de São Paulo. É povoado pelo rio Paranapanema e Itapemirim, a atividade nossa é rural, e de 2 anos para cá, com o programa de uma política pública do governo federal, instalou-se na Universidade Federal. Dentro de pouco tempo estaremos 2.000 alunos, estamos dando flexibilidade e tendo um crescimento absolutamente grande. Gostaria que o senhor falasse a respeito em relação ao atual mandato. Em 92, nós iniciamos um programa baseado na economia solidária. E fomos o único município no mundo, em 4 anos de gestão pública, que não teve nenhum quadro de funcionário público. Todos os serviços eram executados numa economia de múltiplos trabalhadores. Então, na época havia muito desemprego, essa economia chegou a ter 1.600 pessoas. Na época eram 5.000 habitantes e praticamente todo mundo vivia em função dessa.
dessa cooperativa de trabalhadores. E o nosso trabalho baseava em 3 pontos. A cooperativa, a inteligência da universidade, o porto do conhecimento, os conselhos populares, que na época começaram. Fomos 4 anos assim. Tivemos uma moeda própria. Hoje já tem 80 bancos comunitários, nós fomos o primeiro a fazê-lo no mundo, e a nossa economia era próspera, porque o custo do Estado era muito barato em torno do custo do Estado. Então o município não precisava de recursos. Conta para nós então, nesse contexto dessa cidade, o senhor descreve quem é o João da Ferradura. O João, no primeiro mandato, como nós iniciamos esse programa, referenciava, mostrando os dados da universidade, mas teve a universidade da vida. O João tem muitas vezes sobre pautar assuntos que levaram a mídia nacional para virar do só pode agradecer a esse jovem, hoje já não é mais jovem, mas o espírito sempre jovem desse jornalista criado na Faculdade da Vida, que conseguiu, da sua maneira simples, nascido aqui, um trabalhador rural, mas pauta sempre assuntos a nível nacionais. E não só foi na década passada, a vida dele é sempre procurar assuntos que pautam a matéria jornalística nacional. Sempre tem a concurso, não fala toda mas com uma inteligência, uma capacidade pouco comum hoje. O senhor acha que essa atividade ela é importante porque aquilo nasceu dentro dele, não foi a escola que formou. Aquilo foi uma conspiração porque uma pessoa simples do município onde tem um IDH mais baixo dos caras consegue pôr matérias a nível nacional em qualquer emissora. Tanto faz ser uma rede nacional, uma TV comunitária, e sempre tem um contraditório, e sempre tem a verdade dele. Ele vê nos passarinhos, no rio, nas coisas simples da vida, um fato que gere um grande notícia para nós. é correto afirmar que as pautas são de interpretação dele, do próprio João, da realidade do Campina do Monte Alegre, independente de segmento político ou de qual seja a emissora com a qual ele quer ter contato, ele é um produtor independente? O João é um homem puro. Ele não vê a questão financeira. Nunca na vida dele via o João falar, olha, eu estou indo trabalhar na rede tal ou na outra rede. Mas eu sei que quando eu fui algumas vezes com ele, em São Paulo, ele tem porta aberta a todas as grandes emissoras. E esse trabalho deve ser a missão dele, a humildade dele e é o conhecimento que ele tem. Programas estrangeiros, no caso de Big Brother e outros, o João, na sua humildade, no seu conhecimento dele, da vida dele, do nosso chão de brasileiro, do IDH mais baixo do estado de São Paulo, vida de povo, de gente simples, ele sempre encontra uma história para pautar isso. Ele nasceu assim. O dinheiro não é o importante para ele. O importante para ele é o conhecimento e transportar esse conhecimento de uma realidade
pobre, do estado rico, do IDH baixo, de uma produção primeira em agricultura. O João transforma isso numa notícia maravilhosa para todos nós brasileiros. Os avós contavam a história que foi encontrada a imagem de São João, foi em 1870. Não, ainda não. Ainda não? Você quer? Pronto. Nome completo do senhor e atividade do senhor. Carlos Lourenço Gomes. Já fui lavrador, pedreiro, comerciante, hoje sou aposentado, né? A relação do senhor com o João da Filmadora, o senhor é dele, tem quantos já conhece? Ah, eu sou tio do João da Filmadora. Eu não sei, suspeito até falar, mas eu preciso, né, falar sobre o João. Assim, eu não estava tão pelo João, ninguém falava nenhum. Era uma pessoa que parece que não ia servir para nada. Mas Deus criou todo mundo, né? Criou assim, a profissão, e criou o João também, sem querer ir na escola, e mandava na casa. E olha, Deus deu tudo para ele na Filmadora. Portanto, e hoje eu conheci o João então ele eu gostaria de falar sobre a importância dele. Eu vejo nele assim o desenvolvimento da vida, porque eu acho que a comunicação é o que traz assim, um progresso, um desenvolvimento, porque não adianta nós ser bacana e não aparecer. E o João faz a coisa aparecer. Em todos os casos, né? E ele tem o lado assim, que ele quer mostrar que a propaganda que ele quer fazer, mas também tem assim, as qualidades dele, que eu acho muito importante. Mas quantas famílias ele já encontrou lá na Bahia? Pessoas faz 40 anos que não via seus irmãos, sua família. Quantos assim, uma pessoa que precisa de uma ajuda, uma criança, de um tratamento, e ele vai através da profissão dele, e ele não é assim profissional, um freelance, né? Ele consegue assim acertar a vida, assim, até de algum artista que quer penetrar assim, uma emissora ou qualquer coisa. Ele tem grande importância, muito importante. Quando o João levanta uma pauta, né, e ele traz a imprensa aqui para a cidade e escolhe o senhor para dar um depoimento. Conta pra gente como é que é esse processo, como é que é a conversa dele com o senhor, né, como é que é o senhor dar essa entrevista, como que se faz esse trabalho? Quando já entra, a emissora, por exemplo, já entra em contato, ele tem uma matéria que ele acha que é boa, que ele entra em contato com a emissora, e eles aceitam a proposta, acham que vai ser uma boa matéria, então ele já passa o meu telefone, por exemplo. Daí então já ele liga lá já, né, falando comigo, assim, sabendo isso, já tem um conhecimento da história, vê que na realidade vai dar uma boa matéria. Sempre atrás das câmeras. Ele não fala, não dá entrevista. Não gosta de aparecer? Não. Então o trabalho dele é isso. É um trabalho, eu penso que é um trabalho abençoado, né? Porque é muito bom para qualquer coisa, até se tiver uma coisa errada, aí contra a prefeitura, seja contra quem quer que seja, é só falar com ele, vai lá. Já vem a desculpa, faz o trabalho. Eu dizer, porque que nem essa que ele encontra a família, diz que ajeita assim
tratamento, que ele entra, faz uma gravação de jornalista, é muito importante. E depois tem que mostrar isso também, né? Que eu acho a maior propaganda, né? E ele faz isso com facilidade, né? Graças a Deus e nisso ele é bom, mas é nisso também. Outras coisas ele já não gosta mesmo. E não quer ser um profissional. Quais os aspectos de Campinas que ele já mostrou? Que coisas bacanas ele já mostrou de Campinas? Ele mostra, por exemplo, assim, vamos dizer assim, que na praça, nós temos 2 rios, né, que sai muita matéria sobre o rio, tem uma matéria na Fazenda sobre o caminho do tesouro, a gente vai de barco, vai a cavalo, depois vai de barco, até chegar onde é o barrancão lá que tem o tesouro. Tem essa do ponto do São Roque, né? Bairro São Roque. Então é uma história interessante. Eu queria que o senhor falasse quais as matérias mais importantes que o senhor acha que o João conseguiu colocar na mídia. Olha, eu vejo, tem uma, aí todas eu acho muito importante, mas tem uma que eu achei que ele levou demais e ela entrou na mídia e serviu para jornais, para rádio, para assim, revistas, né, televisão, e chegou até livro, filme, né, que foi a do nazismo. Então, foi encontrado de novo, o João já filmou aquilo, já foi encontrado de novo, e olha, a gente já deu uma entrevista aí daí eu dei uma entrevista para a China, para França e outro, assim, quanto jornal, quanto lugar que ele deu uma entrevista. E por essa razão tem uma tese do nazismo, né? Então ele escreveu um livro, daí agora está saindo um filme também, né? Que o filme chama Menino 23. É um negrinho que nós temos aqui, ele está com 96 anos. Ele deu muita entrevista a onde que eu na pressa, tiveram 50 órfãos, 50 meninos e só resta esse aqui, né? Então foi feita até essa gravação também, com ele, tanto para televisão, para todas as revistas, todo jornal. E foi feito um livro que não foi lançado e o filme também. Essa eu acho o maior trabalho que o João fez. Da entrevista, e o senhor não botava o pé no João quando ele era menor, né? Achava que ele era criança, achava que não ia dar em nada. O senhor mudou de ideia hoje? Ah, sim, completamente, né? Hoje eu vejo, eu agradeço a Deus de ter colocado o João aqui na Campinas, nós precisamos dele. Então todo mundo tem medo, assim, aí a nossa administração, qualquer um no livro, não passa mídia, assim, uma praça tá, de qualquer jeito, faltou água, a luz, lá, todo mundo tem medo dele. Então, e ele é aquela pessoa que vive com todo mundo, então era preciso, eu acho que a pessoa dele estava reservada, ele já tinha reservado para ele. Então hoje O senhor acha que ter voz na mídia, como o João tem, significa uma espécie de poder, no sentido de poder fazer as coisas pelas pessoas? Principalmente o que é errado, né? Ele basta ele passar, as pessoas já tratam de cuidar daquilo, ele coloca e vai ter que arrumar mesmo, né? Então é muito importante. Um respeito por ele. Tem um respeito, né? Mais o respeito, ninguém briga com ele, todo mundo respeita, mas obedece. Ele exige, ele fala, né? Ele fala brincando, mas ele diz, né? E é muito bom, uma pessoa assim, ele não ganha nada por isso, mas gosta de fazer
E para nós é muito importante, né? Ver o João, nossa senhora, o povo fica trocando os olhos, né? Pensa. Tá bom aqui o bom? Tá. Sabe, você que fala aí, eu ligo aqui. Só um minutinho, só estou focando aqui. Aqui gravando. Só vou fazer a claquete aqui. Bom, por favor, seu nome completo, formação e sua atividade. José Benedito Ferreira, mais conhecido como Zé Tito. Fui vereador, presidente de Câmara, prefeito 3 vezes por Campina do Monte Alegre. Hoje sou um agricultor, mas também tenho formação, pós-graduação em gestão pública. Gostaria que você contasse para nós quem é o João da Filmadora. O João da Filmadora começa muito. Eu pergunto. O que eu falei lá no início já aproveitou, né? Já. Olá. Então, José Benedito, muitas vezes vocês na prefeitura, com eventos, com obras, precisavam da imprensa e o João era mais atendido do que a própria assessoria da prefeitura, a prefeitura. Conta como é que era isso para nós. Com certeza. A prefeitura, por exemplo, quando inaugurou esta obra que estamos vendo aqui atrás, que foi investido quase R$500 milhões, tinha dificuldade de trazer a imprensa para divulgar uma grande conquista da cidade. Aqui realiza-se turismo, lazer, entretenimento, caminhadas, enfim. E a imprensa simplesmente não vinha, por mais que a prefeitura convidasse, mandasse o release. Bastava o João da Filmadora dar uma ligadinha, estava aqui a Band, a SBT, a Globo. Também, em momentos como campescas, festa do peão, enfim, o João que trazia sempre a imprensa para cobrir, divulgar a nossa cidade, o nosso município. Também episódios, como o CQC, quando esteve aqui, para investigar uma denúncia da oposição. Não ficamos muito contentes na época, eles são sensacionalistas, quiseram mudar um pouquinho, né? Enfim, mas o contraditório veio à tona e nada do que foi divulgado ali teve de ponto negativo com a cidade, mas também não deixou de divulgar Campina do Monte Alegre. Mas eu gostaria de destacar e deixar aqui registrado uma das grandes virtudes do João da Filmadora, que é o fato de ele ser uma pessoa muito simples, com pouco estudo, né? E ele faz isso tanto com a imprensa mais ligada à oposição, como para divulgar os feitos da cidade, a cultura, a história da cidade. Ele faz isso com uma lisura, com uma idoneidade que toda a imprensa vê. Ele faz isso graciosamente, nunca ganhou dinheiro com isso. E ele faz isso de uma forma muito profissional, eficiente e de uma forma autodidata. Nunca teve oportunidade de sentar no banco de faculdade, talvez o faça melhor até do que muitos profissionais. Oh, e agora que eu vi essa coisinha linda aí? Apartado para esconder o leite, né? Uhum. Roubam o leite do deserto. Né? Pode ir aqui, Zé? Tô gravando já. Então, Carol, vai. Bom, seu Tatão, o nome completo do senhor e a sua atividade. Meu nome é José Ricardo Rosa Maciel e hoje eu tenho o privilégio de ser tropeiro. Tropeiro. Tenho a atividade de fazer cavalgadas e negócio com cavalo. Muito bem. Gostaria que o senhor nos contasse sobre a atividade do João da Filmadora como pauteiro informal. Os tipos de pautas que ele coloca na mídia. O senhor falou do folclore, da história, então eu queria que o senhor fizesse essa classificação aí, né, dos tipos de pauta que ele coloca, que ele consegue colocar. O João é uma pessoa assim, bastante diferenciada, sui generis, porque uma pessoa que teve pouca escolaridade do interior do sítio. Aí na sua já juventude, ele se interessava por um assunto tão polêmico que é o jornalista. É a profissão mais cobiçada do mundo, porque é uma profissão universal, respeitada, universal. De repente um caipira do interior cisma de atuar como jornalista. Eu, quando conheci o João, fiquei surpreso e sempre admirei ele, porque os profissionais levam anos e anos de faculdade para ser um acadêmico e fazer jus, né? E ele, sem nenhum ano de faculdade, ele consegue fazer uns trabalhos
bastante polêmico, né? Ele consegue trazer que tipos de pauta para mim? Aí ele faz sugestão de pauta, tanto uma jornalística como aí seria de cunho político, como de cunho ambiental, até folclore. Até com o folclore ele mexe muito, bastante criativo e é muito aceito pela mídia nacional e internacional também. Já teve casos aí comprovados dele ter acesso à mídia internacional em cima de pauta, sugestão própria. Bom, o senhor falou que ele tem um papel fundamental em relação ao folclore daqui de Campinas. Que papel é esse? Olha, ele aqui já estava esquecido certas histórias de trem fantasma, de Saci Pererê, e a busca de ouro perdido. E ele conseguiu trazer a reportagem para fazer um resgate, talvez até cultural, em cima de certas coisas que hoje é pitoresca e não pode ser esquecido. Não, é folclore, não é nenhuma invenção. É uma coisa que já existe há milhares de anos, né? Então é mal interpretado por alguns. Tem uma fé contra a pessoa dele, mas é bem-vindo, sim, muito bem-vindo. Peraí, deixa eu mudar o pagamento. Então, os nomes de jornalistas que o senhor se lembra que já estiveram aqui fazendo matérias sugeridas pelo João? Esse Roberto Caprini, Brusque, Geraldo Luiz, Luciana Campinha. Olha, mas tem 40. Veio já da China, veio da França, veio da Inglaterra, BBC de Londres, veio da Alemanha, revista Spiegel. É uma série de nomes aí. Muita gente. Thelma Silvério, com muito carinho, que a gente fala dela, que foi uma profissional bem pautada, sem distorção, né? Porque teve muitos também que veio sensacionalista. Até distorceu, ficou desagradável. Não por culpa deles, sim por culpa da edição lá dentro do laboratório deles, eles distorceram. Até um tanto desagradável, né? Teve isso também. Às vezes acontece isso. Sensacionalismo em cima de uma pauta, né? O cartão da Sacudinha agora. Vai lá. Mas mais uma vez eu perdi o fone.